Tá funcionando. Bom dia a todos. Agradeço o convite. Cumprimento o senador Ciro Miranda e os demais representantes das entidades médicas aqui presentes, senhoras e senhores. Para mim é uma honra estar aqui hoje num debate tão importante para alguém como nós, residentes, que acabamos de nos formar. Então, eu começo com duas perguntas. Por que os médicos? Por que só os médicos? E por que os recém-formados? Hoje, nós sabemos o despreparo e a inexperiência que os recém-formados têm ao saírem das escolas médicas. E o estudante de medicina, ele já tem um trabalho social dentro da universidade que vai desde do começo da universidade até o final do seu 6º ano. O estudante de medicina ele estagia sempre em unidades básicas de saúde, hospitais públicos, conveniados, sejam eles vinculados a universidades particulares ou públicas. Nos últimos 2 anos da sua formação, o estudante de medicina ele passa pelo internato, que ele fica em dedicação integral, com pelo menos 8 horas semanais, fora os plantões de 12 horas, e dando um total de aproximadamente 4.000 horas de serviços prestados integrais à população. Na residência médica, ele já é formado, é um recém-formado, e ele está aprendendo a sua especialidade, seja ela clínica médica, medicina de saúde da família e comunidade, cirurgia, ortopedia, e ele é o que fica na linha de frente dos hospitais e postos de saúde também. Quem faz medicina de família e comunidade, ele atua nos postos de saúde sendo médico de família. Né? Então, são 60 horas semanais, com uma bolsa de R$ 2.384, dando aproximadamente R$ 7,00 a hora da bolsa. Então, é quase um serviço voluntário, porque o que hoje em dia R$ 2.000 não paga nem metade das contas do médico ou de qualquer cidadão que a gente precise de livros, congressos, estudos, né? Por isso. E o que nós vemos na prática hoje? O que nós vemos na prática da assistência é que os municípios não têm condições mínimas. A maioria desses municípios, em locais ermos e até nas periferias das grandes cidades, eles não têm condições mínimas de assistência à saúde. O médico ele vai para lá, fica 3 meses e recebe salário durante 3 meses e depois não recebe mais. E muitas vezes a gente vê que esses municípios não retiram o médico do CNES e continuam ganhando. Em alguns estados da região norte, por exemplo, municípios ligam oferecendo o aluguel do seu nome. Doutor, o senhor não precisa ir, eu pago X para você por mês, mas deixa o nome no CNES que a gente continua recebendo do município. Então, essas coisas são muito graves. Né? E eu pergunto de novo, se a saúde é um conjunto de relações biopsicossociais, ela não se faz somente com o médico, por que só o médico? A saúde ela se faz com saneamento básico, se faz com agentes de saúde, se faz com enfermeiros, dentistas, assistentes sociais, com advogados, principalmente, por exemplo, aquelas crianças neuropatas, onde o pai e a mãe têm que parar de trabalhar para poder tomar conta do filho integralmente, que o filho não come sozinho, não fala, não anda, precisa da cadeira de rodas. Um advogado é essencial para conseguir isso juridicamente. Isso é dar condições de saúde, isso é promover saúde. Só que não se faz só com isso, ele se faz com pia para lavar a mão, caneta para o médico escrever, papel, cadeira, remédio, local com a mínima infraestrutura, um aparelho de pressão, um estetoscópio. A saúde ela se faz com isso. A gente tem um exemplo disso na nossa diretoria. Uma das nossas diretoras da NMR, ela foi dar, acho que era 150 quilômetros de Belém, um plantão no posto de saúde. Ele chegou lá, não tinha nem pia para lavar a mão. Era uma bacia com água para lavar a mão a cada paciente que ela examinava. Então, essas são as condições que o médico não quer. É o que a gente investe na nossa formação e a gente se recusa a dar meia assistência à população. A população ela não tem que estar pseudo-assistida, a população tem que estar assistida integralmente. Para isso, a gente fez um juramento. E o juramento de Hipócrates, ele tem que ser seguido pelo médico. E o que a gente quer é o mínimo de condições para a gente trabalhar e a gente dar à população a saúde que ela merece, que ela é digna.
Então, esse projeto de lei é de interesse não somente das entidades médicas, mas de todo cidadão brasileiro que hoje sofre com a desassistência, com a falta de incentivo real do governo na saúde. Então, o que o Brasil precisa é de uma política de Estado apartidária, com uma política nacional de saúde que não meça forças, e nem esforços, e nem recursos, para dar as mínimas condições para o médico e para dar as mínimas condições para a população. Criando, além da infraestrutura adequada, um plano de carreira que incentive o médico a ir do interior, da região menos populosa para a mais populosa. E assim, e médicos com incentivo a médicos que fizeram essa carreira, que tiveram essa vocação, que são os médicos de família e comunidade, que tiveram essa vocação para atender a população ali. Se minha especialidade é ginecologia e obstetrícia. Eu não vou lá para o interior atender clínica médica, não é a minha vocação. Se eu tivesse condições e tivesse um local para eu atender de acordo, sem problema nenhum. Mas a gente vai lá e é sujeito à indústria que a gente sabe que hoje são dos processos médicos. Você pode não ter educação nenhuma, você não pode ter escolaridade, mas tem sempre alguém lá querendo processar o médico. E o médico, hoje em dia, se arrisca cada vez menos. Quanto menos condição ele tem, mais ele não vai se arriscar. Então, a gente quer o médico ele quer promover, sim, a saúde da população. Não faltam médicos, faltam incentivos e interesse do governo de criar uma estrutura. E eu digo governo, não digo governo em gestão, em vigor agora, eu digo política de Estado que a gente precisa. Então, a gente vai batalhar por isso. Obrigada.